O que é o espírito de Jezabel? Existe um espírito de Jezabel atuando nos dias de hoje? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero falar um pouco sobre Mark Driscoll, sobre o espírito de Jezabel, sobre censura e sobre o que nós temos que fazer diante de todas essas coisas. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexandre Lozado. Quero passar aqui para te dizer, não deixe de se inscrever, assinar o sininho para as notificações, o pim, barulho do sininho, e deixar o teu like. E já, ao ouvir todo o vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou do que eu estou falando aqui. Esse final de semana, então, o Mark Driscoll é um pastor que eu admiro muito, tenho acompanhado há mais de 3 anos, desde que eu comecei a plantar a igreja aqui, eu tenho lido muito material do Mark Driscoll, acompanhado ele, me inspirado bastante no Mark Driscoll. Ele pregou numa conferência nos Estados Unidos chamada Stronger Man, e nessa conferência, liderada pelo pastor John Lindahl, ele estava pregando sobre Jezabel, o espírito de Jezabel, Elijah, né, Elias, ensinando um sermão, uma série de sermões que ficou famosa do ano passado, que era New Days Old Demons, Novos Dias, Velhos Demônios. E um pouco antes da apresentação da palestra dele, no caso, teve uma apresentação de um bailarino. Ele se autodenomina um bailarino, mas pela apresentação, pelo nível da apresentação, ele parece um stripper. Então, eu vou colocar aqui enquanto eu tô falando, pra vocês verem, acho que vai estar nesse lado aqui, a apresentação do cara dançando. Então, uma coisa bem sensual, bem diabólica, assim, se você analisar ele subindo no poste, engolindo a espada, ele lambe a espada, um apelo sexual muito grande. E no final do sermão, Mark Driscoll estava pregando e ele faz uma advertência aos organizadores do evento, faz uma advertência às pessoas que estavam naquele local, dizendo que o espírito de Jezabel havia se manifestado um pouco antes da apresentação dele, porque ao invés de representar a descida de Jesus, essa pessoa subia, havia sensualidade e tudo mais. Então, Mark Driscoll, após falar isso, né, com toda reverência, o pastor John Lindahl pede para ele sair do palco, sair do stage, ele sai do stage, respeito. Eles conversam algum tempo lá atrás, voltam, tem mais um bate-papo ali de 30 minutos, mais ou menos, tem a gravação disso, e nesse bate-papo eles conversam sobre as divergências deles, e o Mark Driscoll sai do stage e sai do line-up, sai da linha de pregadores daquele evento, tanto que ele não aparece nos Reels, ele não aparece nas fotos, e ele não aparece nas divulgações do ano que vem, então provavelmente ele foi cortado totalmente do evento. Tá? Então, vamos por parte, né? Eu atualizei vocês sobre a história, quero falar um pouco por partes aqui. Espírito de Jezabel, o que é isso? Existe esse espírito de Jezabel nos nossos dias? Ele atua, ele não atua? Sei que no meio pentecostal é comum falar isso e a gente tem um certo receio de falar de espírito de Jezabel porque parece uma coisa muito hiper espiritualista e tudo mais. Porém, o que nós vemos na escritura é que Jezabel aparece em 2 Reis, na história de Elias, e ela é uma mulher casada com Acabe, que domina o rei, ela tem os seus próprios sacerdotes que prestam culto a Baal, e ela tem um espírito de dominação, através também da sexualidade, da mentira, ela vai dominando e vai transformando os homens em seres emasculados, ela castra os sacerdotes de Baal, ela castra o seu próprio marido, e para que ele seja submetido totalmente a ela. Então, essa é Jezabel que nós vemos na história de 2 Reis. Mas o que nós vemos na escritura é que Jezabel aparece de novo, por exemplo, lá em Apocalipse, quando diz, tenho contra ti que tu toleras Jezabel. Então, a mesma personagem, Jezabel, personagem histórica, é o mesmo espírito que está atuando lá. Então, existe um espírito de Jezabel que atua atuava na igreja, se não me engano, de Tiatira, onde Jesus está repreendendo eles por estar submetido ao espírito de Jezabel. Existe o espírito de Jezabel em nossos dias? Sim, existe. Existe o espírito de Jezabel quando nós vemos mulheres tentando dominar as igrejas. O pastorado feminino é uma espécie também de espírito de Jezabel que atua por meio de mulheres, colocando elas na liderança. Nós vemos isso muito claro nas igrejas e é tolerado a larga escala quando mulheres se vestem de forma promíscua, com decotes, com roupas curtas, e a igreja toda está submetida àquilo. Danças que têm apelo sensual, tanto masculino quanto feminino, e quando é masculino é pior ainda, porque parece que quando o espírito de Jezabel se manifesta numa igreja, é onde nós mais vemos homens emasculados, mais vemos homens femininizados, com trejeitos e traços femininos. Então, homens em ministério de dança, dançando, se requebrando de forma totalmente sensual,
é algo bizarro e com certeza tem uma atuação demoníaca por ali. Também o estilo de roupa que alguns homens usam é muito apertada, mostrando os músculos ou camisas totalmente abertas. Sempre onde há sensualidade, onde há apelo sensual, é o espírito de Jezabel atuando com maior ou menor intensidade. Quando a gente vê um espírito de dominação também no meio de igrejas, pastores que tentam dominar, ou mulheres de pastores, ou mulheres de líderes que mentem, manipulam, choram, se fazem de coitadas a fim de conseguir almejar cargos no meio da igreja. Então, eu recomendo seriamente que você assista essa série do Mark Driscoll, New Days, Old Demons, onde ele vai falar alguns exemplos de como o espírito de Jezabel atua. É melhor do que eu posso falar aqui. O que eu posso dizer para vocês é que tem um livro do Mark Driscoll, ele está disponibilizando de graça, inclusive, para quem quiser, basta você acessar as redes sociais dele. Eu vou ver se eu consigo colocar em algum lugar aqui no card o link para você ir até esse endereço, ou talvez aqui na descrição mesmo vai ter esse link. Bom, falei do espírito de Jezabel, falei da atuação dele nos nossos dias e falar um pouco sobre censura. Por quê? O cristianismo está sendo censurado vagarosamente. Mark Driscoll foi censurado ao confrontar biblicamente a exposição daquele evento. Nós temos visto nos últimos dias muito debate sobre a censura no Brasil. Sobre liberdade de expressão, sobre o que podemos falar e o que não podemos falar. Aí disseram que não estão censurando as falas, mas discurso de ódio. Mas o que é ódio? Qual a definição de ódio? Ninguém define o que é ódio. Ódio é simplesmente pensar diferente de você, simplesmente dizer que a sua religião, sua tradição, a sua cultura é ruim. Isso é ódio. Então não fica bem definido. O que a gente vê é que Driscoll foi censurado. Nós temos visto sistematicamente homens e mulheres de Deus sendo censurados quando eles falam algo. E é um presságio, uma prévia do que vai ser os próximos dias, quando a nossa liberdade de expressão vai ser completamente tolhida. Aquilo que nós falamos, que nós manifestamos, o que nós pensamos como cristãos vai ser retirado. E isso, querendo ou não, é a atuação também de um espírito demoníaco, através dos nossos magistrados, através dos nossos governantes e presidentes, enfim, que apoiam esse tipo de conduta de forma aberta. Nós vimos recentemente um padre siríaco sendo brutalmente esfaqueado durante a missa por pregar contra o Islã. Nós temos um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, onde o nosso amigo aqui, meu pastor, o pastor Jack, o Jackson Jacques, vai ter que depor na Polícia Federal por manifestar-se contra a religião islâmica. Até que ponto nós vamos poder dizer abertamente que algumas coisas são demoníacas e outras coisas são simplesmente humanas? Até quando nós vamos poder dizer que algumas religiões são falsas e outras são verdadeiras? Esse é o grande ponto para o futuro nebuloso que nós estamos. Se você está assistindo até aqui esse vídeo, eu peço que você não deixe de se inscrever no canal, não deixe de comentar e dar o like. E o aviso final desse vídeo é: homens e mulheres precisarão ter coragem para os tempos que virão. Precisaremos ter homens e mulheres de coragem que confrontem os espíritos demoníacos que atuam em nossos dias. O pastor John Lindell fala que Mark Driscoll é o mais perto do João Batista que ele já tinha visto. E chegará um tempo que os João Batistas serão presos e degolados, e vai precisar que nós, que não temos tanta coragem quanto eles, sejamos homens corajosos também. Como diz 1 Coríntios 16:13, sejam corajosos, sejam homens de coragem, ajam como homens. Então precisaremos de mais coragem, mais intrepidez, conforme os dias forem passando. Se você viu esse vídeo, se você não viu, se você não viu a repercussão, peço que você procure e olhe a atitude do Mark Driscoll. Isso está empolvorado, está bombando nos Estados Unidos, e em breve isso vai ser assunto aqui no Brasil também. Porque a gente tem visto alguns blogueiros que são contrários a Mark Driscoll se manifestando. Em breve isso vai estar nos canais aí de teologia do nosso Brasilzão. Mas você viu antes aqui no meu canal. Por isso, então, deixe teu like, compartilhe esse vídeo e até mais. Valeu, gente. Um abração.